Olá, alunos do Polo Olho no Futuro de Competição de Conhecimento. Vamos para os nossos 5 minutos com a OBA. Vocês lembram que nós fizemos aquela atividade prática onde nós pregamos dois preguinhos, um representando um dos focos da elipse, o outro foco. Num dos focos seria onde estaria o Sol, no outro foco não tem nada, né? E nós colocamos o barbante preso àqueles dois pregos, vendo que a elipse era um ponto onde sempre a distância daquele ponto até um dos focos, somado com a distância até o outro, dava o mesmo valor, né? Por isso que a gente usou o barbante para fazer aquela elipse lá que nós desenhamos, ok? Vamos ver agora como que a gente aplica isso no exercício. Lembrando que a primeira lei de Kepler, que essa é a lei das órbitas, todos os planetas se movem em torno do Sol em órbitas elípticas, né? A gente viu elípticas, sendo que o Sol está em um dos seus focos, né? O Sol está aqui num desses focos. No outro foco não tem nada. E os planetas obedecem a essa órbita elíptica ao redor do Sol, seja a Terra, seja Marte, né, Mercúrio, todos os planetas, inclusive também os outros corpos. Por exemplo, um asteroide que faça uma órbita ao redor do Sol obedeceria também. Um cometa, né, o cometa Halley, faz essa órbita também. O satélite Lua em relação à Terra também obedece a essa órbita elíptica, segundo a lei de Kepler, tá? Os satélites artificiais ao redor da Terra também fazem essa órbita elíptica, ok? Bom, vamos fazer 3 exercícios da OBA sobre a primeira lei de Kepler. Vamos ver como é que vocês se sairiam? Olha lá, a primeira lei de Kepler, também chamada lei das órbitas, né, como a gente acabou de ver, descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros, nos quais orbitam. Então ele vai relembrar, olha só que moleza, né? Qual é a primeira lei de Kepler? A primeira lei de Kepler para os planetas diz o seguinte: a órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol num dos focos. Pôs até um desenho aqui, olha. O foco, né, ocupado, por exemplo, pelo Sol, um outro foco vazio, olha só, ele já disse tudo direitinho para a gente, tá? Um eixo menor da elipse e um eixo maior, ok? Bom, aí ele dá a aplicação da lei de Kepler para os satélites de Júpiter, diz o seguinte, então ele está falando, os satélites de Júpiter são as luas, né, de Júpiter. A órbita de cada lua de Júpiter é uma elipse, estando Júpiter num dos focos. Beleza? Já falou pra gente. Aí ele fala do outro, olha. Para os satélites de Saturno, a órbita de cada lua de Saturno é uma elipse, estando Saturno num dos focos. Ótimo. E aí agora ele vai fazer as perguntas para nós respondermos. Assinale a expressão correta da primeira lei de Kepler para a Terra e seus satélites artificiais. Dá uma pausa no vídeo aí, deixa na tela e tentem responder, depois continuem aqui comigo. Responderam certo? Muito bem. Se ele está falando que a lei de Kepler para a Terra, obviamente nós não vamos mexer com Saturno, com Júpiter, né? Os outros planetas em torno do Sol e nem os satélites artificiais. A gente vai falar da Terra. Então, a letra certa, né? Ó, assinale a expressão correta. Então, é a letra A. Muito fácil, né? Vamos para um outro exercício para ver se vocês estão craques. O enunciado é o mesmo. Dá uma pausa aí no vídeo, leiam, tentem responder, depois voltem aqui para a gente fazer junto, ok? E aí, conseguiram responder? É óbvio, né? Você está falando, ó, a primeira lei de Kepler para o Sol, né? Para o Sol e seus cometas, a única resposta que vai estar ok é essa aqui, ó, a órbita de cada cometa é uma elipse, estando o Sol num dos seus focos, ok?
Não poderia ser as outras, porque um fala de Júpiter, Saturno, Terra, e os cometas não obedecem à lei de Kepler, o que não é verdade, eles obedecem. E vamos para um terceiro? Dá uma pausa e responde, depois vamos conferir junto. E aí, conseguiram? Muito fácil, né? Se está falando, ó, primeira lei de Kepler para o Sol, ó, para o Sol e seus asteroides. Então, aqui falou asteroide, mas está falando em relação à Terra, não é? Asteroide Saturno, asteroide Júpiter, não é? Asteroide é uma elipse estando o Sol num dos seus focos. Então, letra correta, letra D. Muito fácil, né? Então, até amanhã. Um abraço!